Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para desmantelar todas as informações de geografia de Fortaleza. Ai, não tem livro de geografia de Fortaleza. E não precisa para esse momento. O curso objetivo vai lhe deixar na cara do gol no que se refere à geografia de Fortaleza, todos os pormenores, o que comumente as bancas de qualquer concurso que trate de geografia de Fortaleza vai cobrar, seja ela qual for. Nós não temos tempo ruim. Vem aqui comigo, olha só. Geografia de Fortaleza tem um aspecto muito importante que é cobrado com muita frequência. Hidrografia. Para você entender esse processo, você tem que lembrar que os rios podem ser de planaltos ou de planície. Só que Fortaleza não tem rio de planalto. Então, todos os rios de Fortaleza são rios de planície. E esses rios de planície formam a sua planície fluvial, que é essa planície lateral aos rios, formam também as planícies fluvio-marinhas, tá? Ou fluvio-marinha, flúvio, rio, e marinha, mar ou oceano. No nosso caso de Fortaleza, oceano, porque Fortaleza não tem mar. Fortaleza não tem mar? Não, Fortaleza não tem mar. Essa porção de oceano que banha o litoral de Fortaleza, nós comumente chamamos de mar. A beira-mar, não, mas na verdade é oceano. O mar é uma porção menor do oceano, entrecortado ou cercado por áreas continentais, como o Mar do Caribe, Mar Cáspio e assim por diante. Não é o caso do Brasil, mas vamos manter a denominação beira-mar. Planície fluvial e planície fluvio-marinha. Não importa onde esse rio esteja, tá? Todo rio vai ter a mesma situação. Mesma situação. O alto curso, o médio curso e o baixo curso. Seria muito bom que as nossas bancas organizadoras dos concursos diversos trouxessem essa moleza para a gente, esse mamão com açúcar, mas isso não acontece. Então, o alto curso vai aparecer o termo montante. Montante. Pode ser ainda que apareça um termo popular, cabeceira. Pode ser que o elaborador da prova esteja de bom humor e traga um termo ainda mais fácil, nascente. Aí é mil maravilhas. Médio curso, tem outro nome? Tem. Curso médio, moleza. E o baixo curso? Esse aqui é que tem nome esquisito. Jusante. Jusante. Ou Foz, com Z, né? O cearense bota um I aí, bota Foz. Pronto. Não importa onde seja o rio, ele tem um alto curso, um médio curso e um baixo curso. No alto curso, ele vai realizar todo o trabalho de acumulação. No médio curso, tudo que vai caindo nesse rio vai sendo transportado, o trabalho de transporte, onde o rio tem o maior volume. E o baixo curso é onde tudo que foi transportado vai realizar o trabalho de sedimentação. Como funciona isso? Você jogou lixo aqui no médio curso, o lixo vai sendo empurrado até chegar aqui e se acumular de novo. Resultado: se os rios de Fortaleza estão poluídos, o seu ponto final, seu baixo curso, a sua foz, a sua jusante, vai estar poluída. É que muitas praias de Fortaleza estão poluídas, porque os rios de Fortaleza estão poluídos. Simples desse jeito. Esse rio também, ele terá um padrão de drenagem. Que diabo é drenagem? Drenagem é o percurso que esse rio vai desenvolver. Então, ele pode drenar para fora da área continental, a chamada drenagem exorreica, ou seja, fora, quando o rio atinge o oceano. Endorreica, que ao invés de chegar no oceano, ele deságua em outro rio, né? Pode ser até
criptorreica. Eita, agora esculhambou foi tudo. Simples. Cripto, quando você compra na internet com um cartão de crédito, seus dados estão criptografados, ou seja, escondidos. Esse tipo de drenagem é a drenagem subterrânea. Os rios de Fortaleza predomina qual? Exorreica. A maior parte dos rios de Fortaleza vai desaguar no oceano. Por conta disso, os nossos rios de Fortaleza, nós temos 4 grandes bacias: Pacuti, Cocó, Maranguapinho e a vertente marítima, ou lado, ou porção marítima. Essas são as 4 grandes principais bacias hidrográficas de Fortaleza, sendo que a maior, bacia hidrográfica do Cocó. Nenhum desses rios aqui, grandes, Pacuti, Cocó, Maranguapinho, nasce em Fortaleza. Nenhum deles, tá? Então vamos lá. O rio Pacuti é o que nasce mais longe de Fortaleza. Ele nasce no Maciço de Baturité, né? Começa no Maciço de Baturité e vai separar Fortaleza de Aquirás. Pacuti. Rio Cocó nasce com o nome de Rio Gavião. Entra em Fortaleza, recebe o nome de Cocó e nasce na Serra de Aratânia e vai terminar na praia da Sabiaguaba. A sua foz é na praia da Sabiaguaba. Sua nascente na Serra de Aratânia. Rio Maranguapinho. O rio Maranguapinho nasce na Serra de Maranguape e termina dentro do rio Ceará. E muita calma nesta hora, ó. O rio Maranguapinho vai ter a sua drenagem endorreica. Por quê? Porque ele não chega no oceano, ele entra no rio Ceará. E aí uma armadilha comum. O rio Ceará nasce em Maranguape também. Aí o rio Ceará corta Fortaleza? Não. O rio Ceará tão somente separa Fortaleza da cidade de Caucaia. Aí o rio Ceará drena, corta Fortaleza? Nunca. O rio Ceará separa Fortaleza de Caucaia. São os pontos extremos de Fortaleza. Pacuti separa Fortaleza de Aquiraz. Rio Ceará separa Fortaleza de Caucaia. E a vertente marítima, nós teremos uma diversidade de riachos, entre eles o riacho Pajeú, principal responsável pelo processo de colonização em Fortaleza, riacho Maceió. E além desses riachos e rios, nós teremos uma diversidade de lagoas. Essas lagoas existiram em Fortaleza 54 lagoas. 54. Agora nós temos em torno de 36. A maioria foi soterrada. Deixou de existir. Qual é o problema de você soterrar uma lagoa? Quando chove, o lençol freático ou a água subterrânea sobe. E aí o que é que acontece? A água de baixo, junto com a água de cima, é o caos urbano. De todas essas lagoas, a maior de todas, Lagoa Aparangaba, significa justamente isso. Parangaba, Lagoa Bonita, ok? Pau na máquina, olha só, vamos pegar aqui, já de cara, as nossas primeiras questõezinhas, só enquanto o arroz seca, beleza? A gente começa com o basicão. Você tá vendo aqui a bacia do rio Maranguapinho. E nesse ponto aqui, ó, é quando ele se encontra com o rio Ceará.
E o rio Ceará, ele vai separar Fortaleza de Caucaia. Do lado direito ou da margem direita, Fortaleza. Margem esquerda, Caucaia. Aqui na praia da Barra do Ceará, você paga lá um barquinho, atravessa de um lado para o outro, né? E aí tem uma corrente extremamente forte aqui, por isso que o nome do bairro é Barra do Ceará. É o encontro do rio com a faixa de oceano. Muito tranquilo. Nós temos aqui, junto ao litoral, a nossa vertente marítima. Vai desaguar aqui na vertente marítima o riacho Pajeú, o Marajaitiba, o riacho Maceió, o riacho Papicu. Todos esses riachos são da vertente marítima, nascem dentro da cidade e desembocam na porção do oceano. Nós temos aqui a maior bacia hidrográfica de Fortaleza. Bacia hidrográfica do Cocó. 48% da área territorial de Fortaleza é atravessada pelo rio Cocó. E aqui, quando ele entra em Fortaleza, lá no Conjunto Palmeiras, nós temos agora, inaugurada ano passado, ampliada, uma barragem para evitar que haja inundações junto ao Conjunto Palmeiras e nessa parte do médio curso do rio Cocó, né? Ah, Brando, pode ser que a banca pergunte o que é Cocó. Minha Nossa Senhora. Pode ser que não, eu não aposto nisso, mas nós pecamos por excesso. Có significa roça. Cocó, roças. Só isso. Por quê? Porque os índios, ao longo do rio Cocó, né, aproveitando aqui toda a sua extensão, ó, cultivavam alto curso, médio curso, baixo curso. Não tem erro. Isso aqui é fácil demais. E essa bacia do rio Pacoti, que atravessa em Fortaleza apenas 5 quilômetros. Mas é a que nasce mais distante, lá no maciço do Baturité. Pronto. 4 principais bacias hidrográficas de Fortaleza. Não tem engano, não tem engodo, é fácil demais. Considerando isso, vamos ver do que é que nós somos feitos. Olha a primeira questãozinha, certo? Primeira questãozinha. Entre as principais bacias hidrográficas, olha a armadilha. Olha a armadilha, que tem a sua foz, seu ponto final, seu baixo curso. Entre as principais bacias hidrográficas, que tem a sua foz no município de Fortaleza, podemos citar, ou seja, um rio que termina em Fortaleza. 0,800, grau de dificuldade baixíssima. Óbvio que você está vendo bem aqui a palavra adaptada. Primeiro, questão de nível superior. Segundo, essa questão estava equivocada. Era uma questão que cabia recurso. Aí nós fizemos que não, está fácil demais para o aluno objetivo. O aluno objetivo está acostumado a voos maiores. Vamos apombaiar o negócio aqui. Botar para voar as bandas. Aí nós fizemos, né? A equipe de geografia aqui do objetivo, que é composta basicamente do professor Brando, também do professor Brando. Tem esses dois pessoas que trabalham para fazer essas questões. Beleza? Primeiro, o rio Ceará não corta Fortaleza. A sua foz não é em Fortaleza. É entre Fortaleza e Caucaia, onde há ainda uma ponte sobre o rio Ceará. Então, a primeira questão que você vai eliminar aqui, sem trabalho nenhum, o item A.
Rio Cocó, beleza. Rio Ceará, não. Tranquilo? Rio Pacuti, termina em Fortaleza? Não. O Rio Pacuti separa Fortaleza do município de Aquiraz. Então, se ele separa Fortaleza do município de Aquiraz, a sua foz não é em Fortaleza. Correu. Rio Ceará? Também não. Eu poderia, inclusive, já ter eliminado a A e a D por tabela. Cuidado, você que vai prestar concurso, use o tempo a seu favor, tá? Estabeleça, entre outras coisas, uma linha de corte, um critério de corte. Como assim critério de corte? Ora, se eu sei que a foz do Rio Ceará não é em Fortaleza, e esse mesmo item, essa mesma informação, se repete em outro item, por tabela eu elimino duas com a cajadada só. Não importa a sua prova, não importa o tempo da sua prova, mas a administração que você tem para resolver as questões é fundamental. Estratégia. Consequentemente, ó, pós. Rio Cocó termina na praia da Sabiaguaba e Caça-Pesca e o Rio Maranguapinho termina dentro do Rio Ceará. Pronto. Acabou-se. Ele deságua no Rio Ceará e o Maranguapinho tem outro rio importante, que é o Rio Siqueira, que é um dos seus afluentes. Consequentemente, a nossa questãozinha aqui, a primeira só para esquentar os neurônios, né? Nós vamos ter como alternativa o item C de sapo. C de sapo é ururu. Olha só, próxima questãozinha. Aqui, deixa eu apagar aqui essa esculhambação. Aqui sim. Aqui ela é um pouquinho mais elaborada, mas também igualmente tranquila. Considere o texto apresentado abaixo. O rio principal dessa bacia recebe dejetos, lixo hospitalar, beleza? Inclusive, o lixo hospitalar não pode estar misturado ao lixo doméstico. O lixo hospitalar ele tem que ser incinerado porque oferece um risco tremendo à saúde. Tanto é que os caminhões que recolhem lixo hospitalar têm outra pegada, outra vibe, outro circuito. Quem trabalha com recolhimento de lixo hospitalar contaminante toma uma quantidade ainda maior de vacina. Dejeto hospitalar, dejeto industrial, esgoto doméstico, né? Criando uma situação hidrossanitária crítica. Olha só, o rio drena 2/3 do município de Fortaleza. Regra geral. Se eu tenho percentual, valores, datas, áreas, e eu não tenho a contradição da informação, eu sempre vou partir do pressuposto que essa informação é verdadeira. Eu posso trocar 2/3 pela palavra maioria? Posso. 2/3. 2 de 3 é a maioria. Então, quando você pegar isso aqui, ó, drena 2/3. Ou drena 75% da área. 75% da área é a maioria. A maioria é 50% mais 1. Acabou. Então, esse rio drena a maior área do município de Fortaleza e escoa por áreas fortemente urbanizadas, onde tem muita gente, desaguando no mar, de onde as correntes litorâneas espalham a poluição pela orla marítima da cidade, comprometendo todo o sistema hídrico continental oceânico. Em outras palavras, espalha lixo junto à costa, porque as correntes marinhas fazem isso. Em Fortaleza, aqui perfeitamente desenhado, menina, agora eu me superei. Agora eu vou dizer, que desenho horrível. Pronto, melhorei. Não é muito não, mas melhorei. As correntes marinhas de Fortaleza vão aqui, ó, no sentido leste-oeste.
quando alguém se afoga na Praia do Futuro, no Náutico, como aconteceu na competição há alguns anos, o Ironman, um competidor se afogou, desapareceu, e encontraram o corpo dele 3 dias, 4 dias, 7 dias depois. Onde? Em Paracuru. Porque a corrente move tudo de leste para oeste. Foi isso que prejudicou a praia do Icaraí, a praia de Iparana, lá em Caucaia. Ele se refere aos problemas socioambientais encontrados. Ora, qual é o maior rio, qual é a maior bacia hidrográfica que drena Fortaleza? Primeiro, Pacuti não pode ser, porque Pacuti drena apenas 5 quilômetros da nossa cidade. Descarta. E o Ceará também não pode ser, porque não drena, não atravessa Fortaleza. Então, somente separa Fortaleza de Caucaia. Ótimo. Pronto. E aí vem um dilema. E o rio Coaçu? Mas, Brando, peraí, tu não falou desse rio, não. Falou das 4 bacias de Fortaleza. Não. As 4 principais bacias. O rio Coaçu, ele nasce, tá, entre Itaitinga e Pacatuba. E ele deságua no rio Cocó. Como ele nasce entre Itaitinga e Pacatuba e deságua no rio Cocó, ele não pode drenar a maior parte de Fortaleza. Consequentemente, a nossa maior bacia hidrográfica é justamente a bacia hidrográfica do Cocó, né? As pessoas da região metropolitana de Fortaleza e de Fortaleza tomam banho diariamente com água do rio Cocó. Meu cocó tá sujo, poluído, se eu cair lá, minha pele cai. É, mas quando ele entra em Fortaleza, antes ele se denomina Gavião, criando um sistema de abastecimento chamado Pacuti, Riachão, Gavião e Pacajus. Esses 4 açudes abastecem a região metropolitana de Fortaleza. Fortaleza e mais 18 municípios. Tranquilo? Então, bora lá. Pau na máquina, que tá acabando, mas as forças. A questão ainda tem demais. Olha só a próxima questãozinha. É para ser 0800. Não tem equívoco aqui, não tem erro, né? O Rio Cocó é o principal curso d'água situado na cidade de Fortaleza e suas nascentes encontram-se na Serra de Aratânia. As suas nascentes se encontram na terra de Aratânia, né? Onde aquele empresário famoso caiu e morreu, chanceler Edson Queiroz. No município de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, a Grande Fortaleza. Das alternativas abaixo, assinale aquela que se refere à correta Foz. Foz. Onde exatamente o rio Cocó vai acabar. Primeiro, nos municípios de Fortaleza e Aquiraz. Só tem um rio que termina entre Fortaleza e Aquiraz, que é o rio Pacuti. Vou apagar isso aqui. Pronto, é o rio Pacuti. Pacuti. Elimina por tabela o item A. No município de Fortaleza, entre as praias do Cacipesca e Sabiaguaba. Item bom, segura aí, deixa cozinhando. Nos municípios de Fortaleza e Caucaia, o rio que separa Fortaleza e Caucaia, o rio Ceará, né? Entre as praias da Barra do Ceará e Iparana, que por sinal essa praia está sendo destruída por causa da ação das correntes marinhas que partem de Fortaleza por conta da criação do Porto do Mucuripe em 1948. Quando se fez o Porto do Mucuripe em 48, se criou um molhe. Molhe? Que diabo é molhe? O quebra-mar. Com esse quebra-mar e outros quebra-mares que foram sendo criados ao longo da costa de Fortaleza,
Isso foi mudando a direção das vagas ou das ondas, alterando as correntes marinhas. Eliminei o item A, eliminei por tabela o item C. 2 itens. Na praia do Porto das Dunas, no município de Aquiraz. E é engraçado porque quando se faz a propaganda, venha para o Beach Park em Fortaleza. Problema, o Beach Park não é em Fortaleza. O Beach Park é em Aquiraz. E por que eles botam Fortaleza? Porque se colocar propaganda, vem para o Beach Park em Aquiraz, a pessoa, hã? Onde é Aquiraz? Todo mundo sabe onde é Fortaleza. Aquiraz não. E quando se fala Fortaleza, nós estamos nos referindo à grande Fortaleza ou à nossa região metropolitana. Elimino o item D. Questão moleza, moleza total, entre as praias da Cacipesca e Sabiaguaba, onde existe uma área de proteção ambiental, que é o Parque das Dunas da Sabiaguaba. E as dunas existentes no nosso litoral sejam dunas fixas, aquela que tem vegetação, ou as dunas móveis, que são transportadas ao sabor do vento, são fundamentais para a formação dos aquíferos, da infiltração da água. Por isso que Fortaleza tem vários condomínios que têm poços artesianos, porque Fortaleza está em cima de um grande bolsão de água. Professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, na certeza de que essa aprovação já é sua. Abraço! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, Professor Brando, e o curso objetivo para lhe deixar na cara do gol e sem goleiro no que se refere à geografia de Fortaleza, desmantelando todos os pormenores, desmistificando todas as armadilhas que qualquer banca que cobre em seu conteúdo programado de Geografia de Fortaleza possa pensar em armar para você, ok? Vem aqui comigo, olha só. Hidrografia de Fortaleza, nós vamos ter as nossas bacias hidrográficas, né? Recordando rapidinho que a maior bacia hidrográfica de Fortaleza é a bacia hidrográfica do Pocó. Essa bacia hidrográfica drena aproximadamente 48% da área territorial de Fortaleza. Outra bacia hidrográfica grande, importante na área de Fortaleza é a bacia hidrográfica do Maranguapinho. Ok? Por que eu estou dando ênfase nessas duas bacias? Porque essas duas bacias, além de rios importantes, elas terão uma quantidade considerável de lagoas. Lagoas, tá? E a terceira bacia que vai permitir formar uma lagoa importante, não pelo seu tamanho, mas pela sua localização, é a bacia da vertente marítima. Rios e riachos que desaguam junto ao litoral de Fortaleza. Um desses rios ou riachos da vertente marítima, nós teremos o riacho Pajeú. Tá? O riacho Pajeú, historicamente, foi responsável pela ocupação de Fortaleza e elevação de Fortaleza à condição de vila capital e, posteriormente, cidade. O riacho Pajeú, ele vai nascer na rua Silva Paulé, lá na Aldeota, e vai terminar a sua foz, será junto ao antigo estaleiro. Antigo estaleiro, ali próximo à praia de Iracema. Outro riacho importante é o riacho Maceió. O riacho Maceió, onde há um parque agora, ele vai terminar ali na volta da Jurema, lá em cima, lá perto do mercado de peixes. O riacho Pajeú é importante porque, ao cruzar o centro histórico de Fortaleza, ele vai criar uma lagoa. Uma lagoa que pouca gente recorda. A Lagoa da Liberdade.
Lagoa da Liberdade? É. No Centro Histórico de Fortaleza, mais especificamente na Praça Coração de Jesus, mais especificamente dentro da Cidade da Criança. É a única lagoa dentro do Centro Histórico de Fortaleza, a Lagoa da Liberdade. Entre as lagoas criadas pelo rio Maranguapinho, nós teremos a maior lagoa de Fortaleza, a Lagoa da Parangaba. Em contrapartida, uma das grandes lagoas criadas pelo rio Cocó, a Lagoa da Maraponga. A Lagoa da Maraponga? Sim, a Lagoa da Maraponga. A Lagoa da Maraponga, Lagoa do Mudubim, Lagoa do Mingau, e uma infinidade de lagoas. Essas duas, para que você tenha estabelecido aí a diferença entre essas bacias. Claro, essas lagoas já foram e já estiveram em um melhor estado de conservação. Mas, se nos nossos certames aparecer lá a imagem de uma lagoa, como a Lagoa da Maraponga, e aparecer na imagem uma quantidade considerável de água-pé, tanto na Lagoa da Maraponga, quanto a Lagoa da Parangaba, quanto a Lagoa do Mingau, quanto a Lagoa do Papicu, e assim por diante, Lagoa do Opaia, e assim por diante, toda a vida que nós temos o aumento dos aguapés das plantas aquáticas na lagoa, muito comumente nós imaginamos, eita, a lagoa tá ótima, porque se as plantas estão se desenvolvendo, é sinal de que a lagoa tá cheio de alimento, de fertilidade. Engano. Eu tenho um aumento dos aguapés, o aumento das plantas aquáticas, significa dizer que a quantidade de oxigênio nessa lagoa está diminuindo e de que muito provavelmente em breve nós teremos uma mortandade de peixes. Por quê? Aumento do nitrogênio na água, começa um processo comum chamado de eutrofização, a morte dessas lagoas. Todas essas lagoas, sejam da bacia do Maranguapinho, seja da bacia do Cocó, seja da bacia da vertente marítima, elas são comumente ocupadas e recebem, entre outras coisas, lixo, lixo doméstico e também, óbvio, esgoto não tratado. Resultado, a qualidade das lagoas de Fortaleza está indo de mal a pior. Existe, porém, uma lagoa específica da Bacia do Cocó. Essa lagoa específica, ela requer uma atenção especial. Por isso que eu vou deixar ela bem aqui no canto, tá? Que é uma lagoa de Restinga. É uma lagoa de Restinga. É essa lagoa em que eu terei o encontro da água do rio mais a água do mar. Essa lagoa de Restinga, ela vai acontecer justamente na Sabiaguaba, onde o rio Cocó deságua, o encontro da água do rio Cocó com a faixa de oceano, ok? Pau na máquina. Volta aí, vamos pegar a primeira questão. Só enquanto o arroz seca, só para irrigar aqui os neurônios. É para ser uma questão muito fácil. É para ser uma questão muito tranquila. Mão coçando deve ser dinheiro. Não, é a esquerda, então é micose. Bora lá. Questãozinha facílima. Relativo às lagoas de Fortaleza, podemos afirmar que ABCD. Nenhum problema. Bateu o olho em cima só no olhômetro, você vai eliminar 2 itens. Fácil, 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 mole, mole, mole. Primeiro, você vai eliminar o item B.
sofrem avançado processo de degradação. Verdade até aí. Devido à ação exclusiva, ou seja, ela só é degradada porque, de forma exclusiva, de forma única, estão desviando os rios que alimentam. Exemplo, nós temos o riacho Opaia. O riacho Opaia alimenta a lagoa do Opaia. Assim como eu tenho o riacho Papicu, que alimenta a lagoa do Papicu, que recebe esse nome, né? Onde nós temos ali o shopping e o Mar Fortaleza. Consequentemente, não é apenas devido a esse processo. Então, descarto o item B. Na sequência, encontram-se em sua maioria degradadas, mesmo com a existência de algumas áreas de proteção ambiental. Item bom, segura aí. D. Há um mapeamento, verdade. Há um monitoramento, verdade. Tudo verdade. Dessas lagoas. Quem faz era a antiga SEMAN, agora é SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, tá? Ela vai lá, faz a batimetria, né? Mede a profundidade da lagoa, mede também o grau de poluentes, organiza uma equipe de limpeza do entorno da lagoa, a remoção dos aguapés, tudo perfeito. A ação que impede a degradação das mesmas? Não. As ações acontecem, mas isso ainda não foi suficiente para que essas fossem impedidas de serem degradadas ou destruídas. Prontinho. 2 itens eliminados. Os 2 itens restantes são autoexplicativos. Olha o item A. Estão em perfeito estado de conservação? Nunca. Recordem que Fortaleza tinha em torno de 54 lagoas. Hoje nós temos 36. Dessas 36, 34 estão completamente poluídas. Uma das que não estão poluídas, Precabura. Precabura, entre Fortaleza e o Eusébio, não está poluída. Ou está dentro dos padrões aceitáveis. Precabura. E a outra é uma lagoa artificial criada dentro do parque, né? Parque Ambiental Raquel de Queiroz, inaugurado ano passado, em 2022, né? Foi revitalizado. Consequentemente, nós temos aqui, como alternativa correta, item C. Encontram-se em sua maioria degradadas, mesmo com a existência de algumas áreas de proteção ambiental. A Lagoa da Maraponga é uma APA, área de proteção ambiental, e mesmo assim a lagoa continua sendo degradada. Consequentemente, nós temos aqui como alternativa correta item C de casa. Vamos para a segunda questãozinha, só para esquentar o neurônio. Olha só essa questão, deixa eu apagar ela aqui. As dunas são representadas por cordões, né, quase contínuos paralelos à linha da costa, sendo em alguns locais interrompido por cursos d'água, planícies fluviais, pluvio-marinhas e pela formação barreira, o promontório da Ponta do Mucuripe. Tradução simultânea, aqui a costa de Fortaleza, né? E nessa porção da costa, nós vamos ter as dunas, ali junto à Barra do Ceará. E para cá, nós vamos ter também dunas, né? Junto à Praia do Futuro. Há uma diferença? Há. Toda vida que eu falar de dunas, eu tenho que recordar que eu tenho dunas vivas e tenho dunas mortas. Dunas vivas, a presença de vegetação. Dunas mortas ou dunas móveis, ausência de vegetação. Essas dunas mortas ou móveis são empurradas ao sabor do vento. Consequentemente, né, não tem o processo de fixação. Bora lá.
As dunas são representadas por cordões quase contínuos paralelo à linha de costa, sendo em alguns locais interrompido por cursos d'água, planícies fluviais, ó, as planícies que formam laterais aos rios, planícies fluvio-marinhas, o encontro do rio com o oceano como o mar e a formação barreira, o promontório, a ponta do Mucuripe. São rios ou riachos que cortam a cidade de Fortaleza. Cuidado, toda vida que aparecer a palavra exceto, a exceção de, falsa, incorreta, qualquer uma dessas situações, você está lá fazendo a sua prova, está realizando seu certame, seu concurso, seu teste, circula para que você lembre que ele está buscando a alternativa incorreta, a alternativa errada, beleza? Vamos lá. Rio Cocó, Pacuti, Maceió, todos os três cortam Fortaleza. Cocó, a maior bacia. Pacuti, a menor bacia, só corta 5 km lá de Fortaleza. E o Riacho Maceió, que termina lá na volta da Jurema. Descartei. Vamos lá. Rio Poaçu, corta ali o rio, deságua no rio Cocó, o próprio rio Cocó, e esse rio salgado aqui não é aquele rio salgado lá do Jaguaribe. O rio Salgado é um riacho da subbacia do Maranguapinho. Então esse aqui também corta Fortaleza, elimina o item B, porque esse item é verdade, não nos interessa. 2 itens agora restantes. Rio Ceará, Rio Pacuti e Rio Coaçu, tá? Rio Ceará, um trecho separa Fortaleza de Caucaia. Pacuti separa Fortaleza e corta um trecho de Fortaleza 5 km. E o rio Coaçu, ele vai desaguar dentro do rio Cocó. Consequentemente, nós vamos ter o rio Truçu. O Truçu faz parte da bacia do rio Jaguaribe. E o rio Jaguaribe não corta, não drena Fortaleza. O rio Jaguaribe, inclusive, é a maior bacia hidrográfica do Ceará, abrangendo 48% da nossa área territorial, começando lá em Tauá, na Serra da Joaninha, e terminando em Fortim, ok? Nossa segunda questãozinha, 0800 D de dado. Pau na máquina. Vamos para a próxima. Olha a próxima questão. Diz o seguinte: este rio nasce na Lagoa do Carápio, nos limites entre os municípios de Itaitinga, aqui, ó, melhorar essa cor, tá? Municípios de Itaitinga e Pacatuba. Esses dois municípios, tanto Itaitinga quanto Pacatuba, estão nos limites sul da cidade de Fortaleza, né? E deságua no rio Cocó. O rio nasce na Lagoa do Carápio e vai desaguar, ou seja, a sua drenagem, né, vai ser endorreica. É uma drenagem endorreica dentro da área continental. Nasceu na lagoa e desemboca dentro do rio Cocó. Beleza? A descrição acima se refere ao rio. E olha só o agravante, curso objetivo, né? O assunto se repete, as questões não. Por conta disso, nós criamos as nossas próprias questões. Ok? Vamos eliminar. Primeira coisa que você vai eliminar é o item A. O rio Pacoti
nasce no Maciço de Baturité. E vem de Baturité até Fortaleza e separa Fortaleza do município de Aquiraz. Eliminou essa daí. Não é Rio Pacajus, é principalmente o açude Pacajus, que juntamente com o açude Gavião, o açude Riachão, né? E claro, o próprio Pacajus abastece a região metropolitana de Fortaleza. Fortaleza e mais 18 municípios. Eliminei 2 itens sem trabalho nenhum. Eliminei 2 itens com custo zero. Aí fico com mal cozinhado. Mas é mal cozido. Não é mal cozido. O nome do rio é mal cozinhado mesmo. Mal cozinhado Icoaçu. Mal cozinhado fica ali no município de Cascavel, mais especificamente no distrito de Camurim. Distrito de Camurim, na cidade de Cascavel. Logo, eu já tinha eliminado por tabela o item A, eliminei agora o item B, eliminei o item D. A nossa alternativa nada mais é do que o rio Coaçu, que nasce na Lagoa do Carápio e deságua no rio Cocó. 0800. Só questões fáceis. E agora, fechando esse bloquinho aí, vamos para ela, a saideira, né? E com uma outra característica aqui também. Olha só, outra questãozinha de caráter exclusivo do objetivo concurso, tá? Até tentam, mas só o objetivo concurso faz. Esse riacho nasce nas imediações do açude João Lopes e corresponde à espinha dorsal do Parque Raquel de Queiroz, né? Em homenagem à escritora Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Essa é a Raquel de Queiroz. E foi requalificado, ele foi melhorado, ele foi corrigido em fevereiro de 2022. Nesse parque, ali nas imediações do antigo Norte Shopping, né? Criaram, inclusive, uma lagoa artificial. Né? Lagoa artificial. E, nesse processo, esse mesmo rio ele foi altamente prejudicado porque um trecho dele foi soterrado. Toda vida que há uma intervenção urbana envolvendo as bacias hidrográficas de Fortaleza, o que é que acontece? Nós temos aqui um rio, esse rio tem uma margem direita, uma margem esquerda, tem o tal do leito e tem a região mais profunda, que é chamado de Talveg. Né? Aí a população vai lá, governo, estado, enterra o Talveg, diminui o tamanho do rio, o rio se torna às vezes mais largo, se torna largo aqui, né? E por tabela, esse rio vai se tornar raso. Aí quando vem as primeiras chuvas, ou uma chuva mais intensa, como está acontecendo mais recentemente, esse rio simplesmente tem um efeito de transbordo. O transbordo, ele alaga as suas margens ou as suas laterais. É um fenômeno muito comum a todas as cidades que têm em seu meio urbano bacias hidrográficas que são atravessadas por rio de médio, pequeno e grande porte, tá? Esse rio nasce nas imediações do açude João Lopes e corresponde à espinha dorsal do Parque Raquel de Queiroz, que foi requalificado em fevereiro de 2022. O riacho descrito acima
corresponde ao... Vamos eliminar os absurdos. Primeiro, o riacho Maceió está presente na volta da Jurema. Do lado totalmente oposto ao que está descrito. O Parque Raquel de Queiroz fica na porção oeste de Fortaleza e a volta da Jurema fica na porção leste. Eliminei essa. Na sequência, Pajeú nasce na Aldeota, vai terminar no antigo estaleiro, ali próximo à histórica Ponte Metálica. Eliminei a B e eliminei a C. 2 itens eliminados. E nós temos o item A, Jacarecanga, e o Riacho Alagadiço. Jacarecanga, além do riacho, é um bairro tradicional, né? Surgiu aí na década de 30, porque a população rica morava no centro histórico de Fortaleza e a classe média alta, morava nas cercanias do centro, no bairro Jacarecanga, onde existia e ainda existe o Riacho Jacarecanga. O Riacho Jacarecanga, ele passa na lateral do Norte Shopping, mas não é ele que vai dar origem ao Parque Raquel de Queiroz. O projeto do Parque Raquel de Queiroz é um projeto muito antigo. O projeto do Parque Raquel de Queiroz é de 2013. Só foi concluído, de fato, em 2022. Ora, se eu já sei que não é o Maceió, que é na Volta da Jurema, não é o Pajeú, que nasce na Silva Paulé e termina no Estaleiro, e sei que o Riacho Jacarecanga está na lateral marginal e corta ali a Guilherme Rocha saindo do centro histórico, o único que nos sobra é o Riacho Alagadiço. E esse Riacho Alagadiço, ele já teve uma grande parte soterrado, justamente para poder criar a lagoa artificial do Parque Raquel de Queiroz. Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, na certeza que essa vaga, seja ela qual for e onde for, já é sua. Abraço! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando e o curso objetivo para lhe deixar na cara do gol, no que se refere a conhecimentos gerais de Fortaleza. Ah, tem fulano, tem ciclano. Não nos importa, não nos interessa. O nosso compromisso é com você, aluno objetivo, lhe deixar na cara do gol, desmantelar todo o conteúdo de dentro para fora, de fora para dentro. Quando você pegar a prova, o quê? Era só isso? Era só isso porque você é aluno objetivo. Vem aqui comigo, olha só. População de Fortaleza. A população de Fortaleza. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muita calma nesta hora. Só Fortaleza. Só a área de 313,8 quilômetros. Nem mais e nem menos. Brando, pode cobrar a grande Fortaleza, região metropolitana? Tá doido? É só Fortaleza. Então, essa população, ela primeiro é essencialmente urbana. Fortaleza não tem área rural. Fortaleza é 100% urbana, nem mais e nem menos. Essa população é predominantemente adulta. Aí não tem jovem, não é que não tenha jovem, mas a faixa etária predominante de Fortaleza é adulta. E essa faixa etária predominante está dentro desse patamar de idade aqui, ó, entre 15 e 64. Mas 15 não é adulto. Para os padrões internacionais, sim, é uma população adulta. E essa população também, ela é terciária. Olha só o bizu
Olha só o bizu para você não esquecer, ó. Não tem como você misturar os circuitos. 3 características da população de Fortaleza. TUA. Acabou. Quer mais do que isso? Mais mastigado do que isso, só o curso objetivo. É uma população terciária, é uma população urbana e é uma população predominantemente adulta. Pronto. Resumindo, Fortaleza, a população de Fortaleza, em 3 tópicos curtos. Agora, nós somos o curso objetivo. A gente vai, não fica aí, vai ampliar. A população terciária não tem a ver com a idade, tem a ver com a ocupação. Toda a vida que você ouve falar de terciária é ocupação. Então, a população predomina no setor do comércio e no setor de serviços. Mas o setor terciário é só isso? Comércio e serviço? Não. Vai também incluir o setor informal. Informal. Ok, ó? Urbana, adulta, terciária. Para lembrar, tua, terciária, urbana e adulta. Considerando isso, a nossa cidade ela está subdividida em uma quantidade considerável de regionais. 12 regionais que, por sua vez, estão subdivididas em 39 territórios. Eita, pau Pereira, agora lascou foi tudo. Vamos piorar só mais um pouquinho, porque antes de melhorar tem que dar uma piorada, né? Antes do sol nascer, tem aí a noite inteira. 39 territórios e 121 bairros. Mano, recentemente eu vi não sei aonde, concorrência sei lá do que não nos interessa, porque a sua concorrência é você mesmo, dizendo que os bairros de Fortaleza eram ex-vilas. Aí eu olho para cá, 121 bairros, Fortaleza tinha 121 vilas. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não existe uma coisa mais desvinculada da realidade do que dizer que esses 121 bairros, todos eles foram originados de vilas. Então, muita calma nesta hora com as informações que você está colhendo na concorrência, porque o objetivo tem uma responsabilidade muito grande, primeiro com o nome, com os seus alunos, ok? 121 bairros. Agora, a população tem outros indicadores sociais. Muita calma nessa hora. Indicadores sociais. Nós temos dezenas de indicadores sociais, mas só 3 de fato nos interessam. Primeiro indicador social é o tal do IDH. O segundo indicador social é o coeficiente de Gini. E o terceiro indicador social é o IDF. Esse IDF aí eu nunca ouvi falar. Claro, não era aluno objetivo, não podia ter ouvido falar. Todo mundo fica no superficial. Aqui não, aqui tem profundidade. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai considerar 3 fatores. Ele vai considerar o fator educação, ele vai considerar o fator longevidade ou expectativa de vida, e ele também vai considerar o valor renda, mais especificamente a tal da renda per capita. Brando, eu não vou lembrar disso aí nem por decreto, mas é agora que você vai lembrar e é nesse momento. Nós estamos aqui para cortar o atravessador. Ó, aqui, tudo que o concurseiro precisa fazer a vida toda. Ler, longevidade, educação e renda. Morreu, só isso. Descomplica. O coeficiente de Gini, ele nem tem esses critérios. O coeficiente de Gini, ele simplesmente vai definir se há uma concentração ou se há uma desconcentração de
renda. E agora, o pulo do macaco, literalmente, né? Antes de entrar em IDF. É um índice e é um índice. Se ele é um índice, tem início, meio e fim. E vem bem aqui, ó. Os dois índices vão de 0 até 1. 0 a 1. Só que são inversamente proporcionais. Como assim? No IDH, se eu me aproximo de 1, positivo. Se eu me aproximo de 0, negativo. O Gini, inversamente proporcional. No Gini, se eu me aproximo de 0, positivo. Se eu me aproximo de 1, negativo. Por que isso? Porque quando eu me aproximo de 1 no coeficiente de Gini, significa dizer que eu estou aumentando a concentração de renda e ampliando a desigualdade econômica. No IDH, se eu me aproximo de 1, significa dizer que a minha qualidade de vida, a minha educação, minha renda e minha longevidade estão aumentando. Considerando isso, olha só o IDH de Fortaleza, 0,754. Exatamente o IDH do Brasil. O IDH de Fortaleza é 0,754. Qual é o coeficiente de Gini de Fortaleza hoje? Aí, meu irmão, aí o negócio desandou. Ó, aqui, 0,654, tá? Houve um aumento da concentração de renda, o que torna Fortaleza uma das cidades mais desiguais do Brasil. E aí nós temos o INDF. O que é o IDF? O Índice de Desenvolvimento Familiar. E esse índice, ele vai ampliar os caracteres do IDH, onde ele vai considerar educação, ok, está lá no IDH, ele vai considerar renda, ok, ele vai considerar saneamento básico, que não está no IDH, ele vai considerar acesso à tecnologia e vai considerar também se o indivíduo tem ou não tem acesso e a qualidade do acesso a essa moradia, beleza? Resumão do que é a estrutura populacional de Fortaleza. Agora, vamos bater aqui as questões. Cuida! Olha só a minha primeira questão, que já faz uma sacanagemzinha da onde é só podia. Tá aí, autoral. O nome disso é respeito ao aluno objetivo. A pandemia de Covid-19 desencadeou efeitos desastrosos nos mais diversos campos da sociedade e da economia mundial, nacional e regional. Um desses desdobramentos foi o aumento das pessoas em situação de rua. Aqui você não pode chamar os caras de mendigo, de morador de rua. Não, é em situação de rua. Por quê? Porque essa situação pode mudar a qualquer hora. Sei lá, esse cara ganha na Mega Sena, na dupla cena, se encontra com Jesus, sai da rua, entra num projeto, arruma um emprego. Situação de rua pode ser transitória. Agora, 80% da população em situação de rua é do gênero biológico masculino. Toda a vida a gente tem que fazer essa ponte. Gênero biológico e gênero social. Gênero biológico e gênero social. Biológico é aquele que você nasceu com ele, foi imposto, tá? Nasceu com um pintinho lá, ou nasceu com outra coisa, pronto, biológico. O social é que é autodeclarativo, mas a gente vai chegar lá, igual o Jack, vamos por partes, né? A pandemia da Covid-19 desencadeou efeitos desastrosos nos mais diversos campos da sociedade e da economia mundial, nacional e regional. Um desses desdobramentos foi o aumento de pessoas em situação de rua. Comando da questão, um texto muito simples. Aí vem, em Fortaleza, e quando as nossas questões trouxerem os advérbios, se liga nos advérbios, que é aí que está morando a armadilha. Atualmente, hoje, agora, nesse momento, o maior contingente, o maior número de pessoas em situação de rua
majoritariamente, a maior parte, de forma predominante, estão concentradas na regional. Todas as 12 regionais de Fortaleza, todos os 121 bairros e 39 territórios de Fortaleza, têm pessoas em situação de rua. Ponto. Mas o comando da questão diz o quê? Majoritariamente. A maior quantidade de pessoas em situação de rua estão onde? E aí requer que você, aluno objetivo, tenha a manha, o pulo do gato. Bora lá. Primeiro, olha o item A. Você elimina o item A porque a regional 7 é a regional onde nós temos a Praia do Futuro. É uma das regionais mais ricas e não corresponde ao Grande Siqueira. Primeiro item, tchau e bênção. Quando você pegar a sua prova, você vai bater o olho e no olhômetro, bater o olho em cima, já vai eliminar duas. Mole, 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 fácil, fácil, fácil. Essa é a primeira. Segunda que você vai eliminar sem nenhum problema. B. A Regional 2 é a regional mais rica da cidade de Fortaleza. É aqui que nós teremos o maior IDH do estado do Ceará, o Meireles, com IDH de 0,913, que equivale ao IDH da Escócia. Se o bairro do Meireles fosse um país, seria um país escandinavo, ali no patamar da Dinamarca, Finlândia, Suécia. Eliminei duas, 50% da minha questão. Acabou-se. Aí eu fico com a Regional 10, a Grande Barra do Ceará, e Regional 12. O problema é que a Grande Barra, e se você vê Grande Barra, Grande Centro, Grande Montese, Grande Parangaba, é o bairro e a sua área de influência. Então, quando se fala em Grande Barra, se fala da região do Pirulito, entre o Pirambu e o Carlito. É Barra do Ceará, Pirambu, Carlito, toda aquela área. Essa regional citada aqui, a Grande Barra, não é a Regional 10, é a Regional 1. Então, por tabela, a maior concentração de moradores em situação de rua está na Regional 12, composta pelo centro, quando se fala centro, centro histórico e não centro geográfico. O centro geográfico de Fortaleza é onde está o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Moura Brasil, que é um bairro ali colado na 10ª Região Militar, em frente ao Mercado Central, e a Praia de Iracema, um dos cartões postais de Fortaleza. Na Praia de Iracema tem morador em situação de rua, o pau que troa, meu irmão. É morador em situação de rua, principalmente devido à localização, né? Recordem que o centro toda a vida citado é centro histórico, é onde está a Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza está no bairro do Centro, ali no Paço Municipal, o antigo Palácio do Bispo. Bora, cuida, pau na máquina. Ó a próxima questãozinha, só para a gente esquentar aqui os neurônios. Deixa eu apagar essa esculhambação todinha que eu faço aqui. Eita! Apaga a Babilônia. Eu gosto de apagar com a borracha. Eita, tem uma versão mais light de você apagar de uma vez? Tem. Mas eu gosto do furdunço. Olha a segunda. A segunda é uma questãozinha da Prefeitura do Juazeiro do Norte versando sobre Fortaleza. Então, quando você pegar um texto desse tamanho, o que é que você vai fazer? Você vai começar a montar o seu mapa mental. Vai fazer as suas palavras chaves e vai descartar o que não serve para você. Sobre a estimativa da população em 2018, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Fortaleza destacou-se como a 6ª região metropolitana. Muita calma nesta hora. 6ª região metropolitana, com 4.074.730. No entanto, não será cobrada no nosso certame região metropolitana. Tão somente
população de Fortaleza. E a população de Fortaleza hoje é 2.703.391 habitantes. É uma população maior do que a população do estado de Alagoas. Não será cobrado região metropolitana. Região metropolitana é a cidade de Fortaleza, com esses 2.703.000, mais 18 municípios, que inclui até o Trairi. Ok? Então, preste atenção. Milhões de habitantes. A líder da lista é São Paulo, com 21.571.281 milhões. Fortaleza tem a maior região metropolitana do Nordeste, à frente de Recife e Salvador. Como assim maior? Maior em número de municípios. 19. Segundo o texto, a cidade de Fortaleza é uma das maiores cidades em população do Brasil. Nenhum problema até aí. Neste quesito, quais fatores demográficos, aí você vai lá e circula a palavra demográfico e usa um recurso da língua portuguesa chamada sinonímia, tá? Que é a substituição. Você coloca populacional, onde tem demográfico, para dar uma clareada aí na tua questão. Podem ser associados. Item A, seguindo a mesma linha de corte. Bateu ali em cima, elimina duas, vai bater cabeça em duas. Proximidade do litoral. Beleza, Fortaleza tem litoral, né? Favorecendo o maior aproveitamento da cidade, ok? Devido aos ventos e à pluviometria. Lascou. O que diabo é pluviometria? A quantidade de chuvas. Qual é a relação com a quantidade de chuvas que uma cidade tenha, seja ela Fortaleza, Quixadá, Quixeramobim, São Paulo, Belo Horizonte, com o tamanho populacional? Nada. Relação nenhuma. A proximidade de Fortaleza com o litoral facilita e amplia, sim, a questão dos ventos. Tanto é que o primeiro projeto de energia eólica do estado do Ceará foi implantado em 92, em Fortaleza, na Ilha Mansa, próximo à Companhia Docas. Você descarta o item A, que não faz sentido nenhum. Vamos para B. A forte migração do século XX, resultante principalmente da rápida urbanização e do êxodo rural. É verdade, no século XX houve uma intensificação da migração, mas essa migração ela está associada ao êxodo rural, mas não está associada à rápida urbanização. Porque o processo de urbanização do Brasil vai estar vinculado à industrialização e ele vai ganhar força só na década de 30, quando, no governo de Getúlio Vargas, são criados postos de trabalho nas cidades, né? E copia-se uma lei fascista chamada Lei de Lavoro, ou Lei do Trabalhador. E esses cargos são criados na área urbana. Então, há uma intensificação, mas Fortaleza vai ganhar força de verdade como destaque demográfico só no final do século XX, da década de 60, 70 e 80, e não necessariamente o êxodo rural. Consequentemente, eu elimino também, sem medo de ser feliz, o item A e o item B. Prontinho? 50% da nossa questãozinha devidamente detonada. Prontinho? Vamos lá. Olha só. Aí nós temos aqui, pela industrialização e a urbanização rápidas que favoreceram o maior número de empregos na região metropolitana para populações que possuíam exclusivamente ensinos mais avançados. Cuidado, cuidado aqui. Aqui tem uma armadilha básica. Volta lá para o comando da questão e você vai perceber no comando da questão que nós não estamos falando da região metropolitana. Nós estamos dando ênfase na cidade de Fortaleza e não região metropolitana. Só essa informação já nos permite, sem maiores problemas, passar o rodo no item C. Pela industrialização e urbanização rápidas, que favoreceram o maior número de empregos na região metropolitana para populações que possuíam, e o advérbio, exclusivamente ensinos mais avançados. Quer dizer que não houve
emprego para catadores, para gari, para servente, para pedreiro, pessoas que têm um grau de alfabetização ou um grau intelectual menos arrojado, não estudaram menos, só teve emprego para quem tinha nível superior? Claro que não. Consequentemente, ó, você elimina aqui nossa questãozinha moleza, sem pé nem cabeça. Cuidado que essa questão ela está buscando a alternativa incorreta. Políticas que obrigavam vários interioranos a morar em Fortaleza. Isso jamais aconteceu. Cuida! Vamos embora. Aí nós temos aqui a nossa próxima questãozinha. Essa questão, ela é uma casca de banana pesada, é uma questão de nível hard. Por quê? Porque ela está falando de índice Gini municipal, ok? Nós vamos ter aqui os vários coeficientes ou índices Gini Brasil afora. E aí você vai ver que no Nordeste, o maior, destaque aqui, né? O maior, nós teremos Recife, 0,605. Depois de Recife, nós teremos no Nordeste a cidade de Aracaju. Depois de Aracaju, nós vamos ter a cidade de João Pessoa. Em ordem, Recife, o primeiro, Aracaju, o segundo, João Pessoa, o terceiro, né? E aí o que sobra do Nordeste, você vai ver que Fortaleza aparece em quarto maior, o quarto maior e índice de coeficiente Gini. E se você der uma olhada no Brasil, de modo geral, você vai perceber que as capitais com maior poder aquisitivo têm um índice de coeficiente Gini ou índice Gini menor. Por exemplo, Florianópolis tem um índice baixo, ok? Recordando que o coeficiente Gini ele é um indicador de concentração ou desconcentração de renda. Olha a nossa questão propriamente dita. Considerando as informações do mapa acima e seus conhecimentos sobre a realidade socioeconômica de Fortaleza, assinale o item correto. Primeiro, o coeficiente Gini não é um indicador de qualidade de vida. Então, onde tem qualidade de vida, você elimina. O que vai indicar a qualidade de vida é um outro índice chamado IDH. Eliminou esse item sem maiores problemas. Na sequência, em comparação com as outras capitais, Fortaleza apresenta como o segundo mais elevado índice de concentração de renda do Nordeste. Não é o segundo. O mapa atesta que Fortaleza está em quarto índice de maior concentração. Aí você elimina aqui o item B, sem trabalho nenhum, zero trabalho. 2 itens eliminados, 2 itens aí para serem resolvidos. O índice Gini da capital cearense a classifica como apresentando os melhores indicadores entre as cidades de menor porte. E a D, Fortaleza apresenta-se entre as capitais nordestinas de maior concentração de renda, ocupando o quarto lugar em concentração de renda do Nordeste. 0,800 é aquela questão para você passar o rodo e garantir a sua aprovação. No entanto, é preciso uma atenção redobrada aqui nos itens restantes. O índice Gini ou coeficiente Gini da capital cearense a classifica como apresentando os melhores indicadores. Primeiro erro, não está entre os melhores indicadores. Segundo erro, cidade de Fortaleza não é uma cidade de menor porte. Cuidado. Quando se fala em pequeno, médio ou grande porte, nós não estamos nos referindo nunca, a questão nunca está se referindo à área da cidade, e sim ao quantitativo de população e também à produção econômica. Então, uma cidade de menor porte é aquela cidade
e tem até 100 mil habitantes. Fortaleza tem 2.703.000. Então, Fortaleza é qualquer coisa, menos de menor porte. Considerando população, já está errado. Considerando economia, Fortaleza é uma metrópole nacional. Essa metrópole nacional significa dizer que ela influencia pelo menos 740 cidades. Mas, opa, pera ainda. Como assim 740 cidades se o Ceará só tem 184? É porque Fortaleza influencia todo o estado do Ceará, parte da Paraíba, parte de Pernambuco, parte do Piauí e até parte do Maranhão. É a sua área de influência econômica, o que a torna uma metrópole nacional. Consequentemente, a nossa questãozinha aqui, a alternativa correta, D de dado. Professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas calma, daqui a pouco tem mais. Nós só paramos com a sua aprovação. Abraço! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,